somos levados até o antigo santuário de Atena, que agora foi dominado pelo deus Hefesto. Ele estava sentado no trono, onde era a antiga sala do grande mestre. À sua frente vemos 3 guerreiros ajoelhados. E Hefesto dizia: depois de muito tempo se reúnem meus mais fiéis assistentes, os 3 mestres de forja. Um dos mestres de forja, chamado Esteropes, dizia: me perdoe, meu senhor, foi por minha culpa. Estive petrificado por muitos anos desde a guerra. Estou pronto para continuar ao seu serviço, grande deus Hefesto, pai de todas as armaduras. Hefesto então se pronuncia: é verdade o que diz Esteropes. Sou o criador das armaduras, o pai de todas elas, e como qualquer pai, anseio sempre ter ao meu lado os meus filhos. Apresente-se, Flávio. Nesse instante alguém chega até aquele lugar. O homem moviano trajava uma armadura e se apresenta como Flávio de Cinzel. Em pensamentos, Brontes de Aquiles dizia: ele tem o mesmo sinal na testa, sem dúvida é um sobrevivente do continente perdido de Mu. Ele usava uma armadura revivida com as cores de uma forja vulcana. Interessante. Flávio de repente chama Hefesto de pai e pergunta no que poderia ajudá-lo. O deus então responde: as armaduras, as minhas criações, uma por uma farão parte da minha casa novamente. Nesse instante, Hefesto concentra seu cosmo no dedo e o ergue para cima, e de repente, 3 armaduras de prata em forma de objeto começam a flutuar à sua frente. Brontes reconhece aquelas vestimentas. Essas são as armaduras de prata daqueles 3 intrusos. O mestre de forja Brontes de Aquiles se lembrava dos 3 cavaleiros de prata que ele derrotou. Aquelas armaduras, sendo das constelações de Altar, Mosca e Cães de Caça, eram desses inimigos mortos. Hefesto dizia: assim como a sua armadura de cinzel e os seus irmãos movianos, essas armaduras devem se transformar em forjas vulcanas. Assim será, meu senhor. Todas as armaduras voltarão ao seu verdadeiro brilho. Enquanto Flávio de Cinzel transformava as armaduras de prata mortas em armaduras de forja, nos 5 picos antigos de Rosan, vemos o jovem cavaleiro de Pégaso Shingo. Ele havia acabado de ressuscitar 4 armaduras de prata do exército de Atena. Esses eram Alex de Orion, Abner de Taça, Fenan de Pintor e Onofre de Hércules. Eles estavam surpresos e diziam: a vida sempre terá um belo brilho, um brilho que não pode ser eclipsado. Não deixaremos que se apague de novo, nem que nos tirem essas armaduras. Nesse instante o grande mestre Shiryu dizia: essas não são as únicas armaduras que nós precisamos que você reviva, Shingo. De repente vemos Kiki de Ares, que traz as urnas das armaduras de ouro de Capricórnio e Peixes. Cassandra de Serpente fica surpresa. Rodéricos de Peixe Austral perguntava: e esses cavaleiros dourados, onde eles estão? Shiryu responde: essa será uma de suas missões, levar essas armaduras até seus respectivos donos. Kuma de Lince dizia: então vamos nos dividir novamente? E Kiki responde que sim, é isso mesmo. Mesmo assim, não podemos permanecer juntos por muito tempo. Pelo menos, não até a batalha decisiva. Shingo de Pégaso dizia: devemos encontrar mais cavaleiros para isso e continuar nosso caminho sem perder muito tempo. Nesse instante o Pégaso ressuscita as 2 armaduras douradas à sua frente, Áries e Escorpião, Câncer, Leão e agora Capricórnio e Peixes. Essas são as armaduras de ouro que voltaram à vida. Job de Leão se perguntava: seremos cavaleiros dourados suficientes para a ofensiva contra o santuário? E Kiki diz que por enquanto eles não poderiam contar com o cavaleiro de Gêmeos. E Serket de Escorpião dizia: Touro e Virgem, ainda não os encontramos. Nesse momento vemos Blas de Coroa Boreal. Ele diz que ninguém sabe o paradeiro do Cavaleiro Dourado de Aquário. Nesse instante Blas tem algumas lembranças do passado, quando ele treinava na Sibéria, ao lado de seus amigos e seu mestre Yoga. Blas em pensamentos dizia: mestre, companheiros, faz muitos anos desde que estive na outra dimensão. Não me esqueci de vocês. Serei eu quem os encontrará. Nesse momento o grande mestre Shiryu pergunta se Kiki havia trago o que ele pediu. Shingo fica surpreso ao ver aquele objeto. Nas mãos de Kiki estava uma espada morta, e ele dizia: sim, essa é a espada da armadura de Libra. Não esperava que você me pedisse ela. Shiryu diz que é dever de todos eles reviver as armaduras. E Kiki se pronuncia:
Se reviver essa espada, a armadura de ouro de Libra também retornará. Porém, seu portador não será mais você, mas sim esse outro homem. Será que podemos confiar nele? Shiryu então responde, se ele for digno ou não, apenas a armadura de Libra poderá decidir. Shingo, por favor, faça isso. O Cavaleiro de Pegasus obedece à ordem do Grande Mestre e nesse instante derrama seu sangue sob a espada de Libra. Longe dali, em uma caverna, vemos alguém meditando na frente da armadura de Libra, que estava morta, e de repente a armadura começa a brilhar. Ela retorna à vida, e o cosmo emanado da armadura de Libra é tão forte que ilumina até mesmo o fundo daquela caverna, revelando assim a aparência de seu novo portador, um homem que meditava. Ele abre seus olhos e diz: armadura de Libra, será que você poderá me mostrar a verdadeira justiça? Shiryu segura a espada da armadura de Libra e ordena: atenção, cavaleiros, essas serão suas novas missões. Cassandra de Serpente levará a armadura de Capricórnio até o seu portador. Rodéricos de Peixe Austral e Cipan de Cão Menor levarão a armadura de Peixes. Os Cavaleiros de Prata os acompanharão nessas missões, e os Cavaleiros de Ouro ficarão aqui, não farão nenhum movimento até que seja necessário. Shingo e os demais Cavaleiros de Bronze restantes perguntam: e quanto ao resto, Grande Mestre, o que faremos? Shiryu nesse momento diz: vocês 5 irão atrás dos segredos do continente perdido de Mu. Kuma fica surpresa, mas os vulcanos estão atrás de Shingo, sabem que ele pode reviver as armaduras. Cris de Unicórnio dizia: aproximarmos do deus Hefesto seria o pior que podemos fazer agora. E Shiryu então diz: Hefesto espera que só reunamos mais cavaleiros, mas se nós adiantarmos a seus desejos, teremos mais oportunidades. Analise a situação. Se Hefesto quer esse continente, é por uma razão importante, mas não conseguirá chegar até ele estando submerso no oceano, território de Poseidon. Se os vulcanos o invadirem, provocarão uma guerra entre os deuses. Shingo pergunta como eles irão encontrar o continente perdido, e Shiryu responde: só há um lugar neste mundo terreno que esconde todos os segredos da Era do Mito, o Star Hill, o lugar mais perto das estrelas. Shingo fica surpreso ao ouvir esse nome, Star Hill, mas esse lugar é quase impenetrável, nem mesmo um cavaleiro experiente pode chegar lá tão facilmente. O Grande Mestre Shiryu então conclui: por isso irão vocês 5, Shingo, Blas, Kuma, Robla e Cris. Devem entrar nos territórios próximos do santuário e chegar ao topo de Star Hill. Kiki de Ares também dizia: isso é mais difícil do que vocês pensam, não podem se teletransportar até ali, deverão se aproximar caminhando. Aquele lugar é o único que ainda conserva a marca de Atena. Shiryu então dizia: em sua travessia passaram por aldeias e templos em ruínas. O mais perigoso será atravessar os territórios do deus Apolo. Shingo fica surpreso ao ouvir o nome de Apolo, e Robla de Telescópio dizia: Apolo é o irmão de Atena. Ele é o deus do sol, adorado na Grécia pela sua grande sabedoria. Além disso, é um dos deuses olímpicos mais poderosos. Pessimista Cris completava: e é lá onde morreremos todos nós. Shiryu então explica: as terras de Apolo se limitam até o Star Hill. Indo por lá, vocês evitarão se aproximar do santuário e dos incontáveis vulcanos que o rondam. Kuma então pergunta: e quando chegarmos lá, o que iremos encontrar? Blas também dizia: se Star Hill é tão importante, deve ter alguém que o proteja, não é? Shiryu responde dizendo que provavelmente sim. Provavelmente ele esteja lá esperando há muito tempo. Shingo, surpreso, perguntava de quem o Grande Mestre Shiryu falava, e o Grande Mestre responde: se trata de um cavaleiro dourado, nomeado no final da Guerra Olímpica, que decidiu ir a Star Hill apesar de minhas advertências. Queria recuperar pelo menos uma parte do nosso legado e não deixá-lo nas mãos dos deuses para que os destruíssem. Vemos a silhueta do Cavaleiro de Ouro, que com a caixa da armadura tentou subir o Star Hill. Kiki também dizia: ele foi por conta própria, carregando sua armadura morta. Duvido que tenha conseguido chegar até o topo. Shiryu completava: nós não sabemos mais nada sobre ele. No entanto, acredito que ele ainda esteja vivo, o único que guarda os segredos da Era do Mito. Masame de Sagitário.
Shingo dizia: então temos que ir embora agora mesmo. Blas, você vem com a gente? Blas de Coroa Boreal responde que agora está na equipe dos Cavaleiros de Bronze e por isso devem seguir. Cassandra de Serpente, ao lado de Abner de Taça e Fernand de Pintor diziam: agora temos nossas missões. Vamos encontrar o Cavaleiro de Capricórnio. Sipan de Cão Menor ao lado de Alex de Orion, Onofre de Hércules e Rodéricos de Peixe Austral diziam: a gente também vai. Encontraremos o Cavaleiro de Peixes. Serket, observando aquilo, dizia em pensamentos: é quase uma missão suicida para os Cavaleiros de Bronze. No entanto, esses jovens chegaram longe, apesar de serem perseguidos por Hefesto. Juntem seus cosmos, jovens de sangue ardente. Os 5 Cavaleiros de Bronze, com a missão de irem ao Star Hill, dão suas mãos e dizem: chegaremos ao Star Hill, não importa que obstáculos se interponham, seremos mais fortes desta vez. Descobriremos os segredos do continente perdido e recuperaremos nosso santuário. Esse é o nosso caminho lendário. E nas redondezas do Templo do Sol vemos um pequeno vilarejo. Um homem extremamente forte carregava vários troncos de árvores em suas costas. Ele tinha um olhar sério e joga os troncos no chão, à frente de alguns aldeões que diziam: obrigado, com essa madeira aguentaremos melhor o inverno. Máximo, da próxima vez, nos leve para ajudá-lo. Nesse instante o homem responde: a floresta é perigosa. Você sabe que eu sou o único que pode sentir a presença desse demônio. De repente Máximo se assusta e diz em pensamento: esses cosmos, chegaram novas pessoas na cidade. São vários, 5 deles. É melhor que fujam, antes que esse temível vulcano os encontre. Ou pior ainda, que os deuses venham buscá-los. O homem que vive no vilarejo, ao lado do Templo do Sol, é ninguém menos do que Máximos, um forte guerreiro que carrega consigo um colar. Nesse colar podemos ver um chifre da armadura de touro. Somos levados até o vilarejo que fica nas redondezas do Templo de Apolo, o Deus Sol. Um homem chega correndo até ali e diz para o jovem chamado Máximo que sua filha desapareceu. Provavelmente foi um certo vulcano quem a sequestrou. O jovem guerreiro, que carrega em seu pingente o chifre da armadura de touro, percebe que novamente aquele maldito vulcano atacou. O pai desesperado diz que com certeza foi um vulcano, já que nos últimos dias desapareceram 3 pessoas. Porém, Máximo também havia sentido algumas cosmoenergias que estavam se aproximando. Esses eram os Cavaleiros de Bronze. Shingo de Pégaso, que liderava aquela missão, se apresenta ali. Diz que todos eles são Cavaleiros de Atena. Coma de Lince também perguntava o que estaria acontecendo, e o pai, que estava desesperado, fica surpreso com a chegada de cavaleiros naquele lugar. Robla de Telescópio diz que eles estão apenas de passagem, mas se as pessoas ali precisarem de ajuda, eles poderiam tentar ajudar. Porém, Máximo dizia: vão embora, é melhor que vocês continuem o seu caminho. O pai, assustado com aquela resposta, pergunta por que o jovem Máximo dizia isso, já que eles seriam de grande ajuda para vencerem o vulcano e resgatarem a sua filha. Porém, Máximo continuava: vão embora, cavaleiros, essa cidade está nos territórios do deus Apolo. Se ele ou os anjos sentirem os seus cosmos, ele virá aqui. E não só acabarão com vocês, mas também com todas as pessoas desta cidade. Blas responde que estavam cientes disso e por isso estavam tentando ocultar os seus cosmos, para passarem despercebido. Porém, Máximo diz que isso não seria algo possível de se fazer, afinal ele mesmo percebeu o cosmo dos 5 cavaleiros que se aproximavam. Kuma então pergunta: você conseguiu sentir os nossos cosmos? Então por acaso também despertou o seu? Máximo pede para que eles deixem tudo com ele. Irei atrás desse vulcano e trarei a sua filha de volta. O pai da garota reza para que Máximo consiga proteger a sua filha, e o jovem então vai em direção da floresta. Cris de Unicórnio pergunta se eles não iriam para ajudar, porém Robla fala que eles não poderiam lutar todos juntos. Kuma responde que eles não podem arriscar essa missão, afinal os anjos de Apolo são muito mais perigosos do que os vulcanos que estão à solta. Shingo, porém, pede para seus amigos seguirem em frente, já que ele iria ajudar o Máximo. Além disso, ele deve investigar uma coisa. Kuma então fala que eles não poderiam deixar o Cavaleiro de Pégaso ir sozinho, e Blas dizia:
Continuem, eu ficarei com ele. Meu domínio do ar frio é muito útil nesta ocasião. E Robla concorda, já que não poderiam agir todos ao mesmo tempo, Blas era a melhor opção. Kuma então espera que o Cavaleiro de Telescópio esteja certo quanto a isso. Sendo assim, Blas e Shingo vão até onde Máximo está, deixando seus amigos para seguirem em frente sozinhos. Em meio às árvores da floresta, vemos Máximo correndo, e em pensamentos ele dizia: não posso continuar ignorando esses inimigos. Eu protegerei as pessoas dessa cidade, a cidade que você protegeu durante a Guerra Olímpica. Você foi aquele que foi conhecido como Cavaleiro Dourado Miguel de Touro, o meu pai. Máximo se lembra dos momentos finais de seu pai, que foi o Cavaleiro de Ouro anterior na Grande Guerra contra Hefesto. Chegando até onde o vulcano inimigo estava, Máximo dizia: sabia que iria te encontrar se seguisse os rastros de seu Cosmo, seu vulcano maldito. O que você vai fazer com essa garota? Vemos a jovem menina deitada em um altar de sacrifício. O vilão iria fazer um ritual com a jovem criança. Aquele vulcano se chama Jawar, de Hualalo Karuicho, e fará um sacrifício para os seus deuses. Máximo fica furioso e dizia: o que você está fazendo, seu louco maldito? Vim aqui impedir que machuque essa criança. Porém, Jawar dizia que precisa dar sua oferenda aos deuses, agora que voltou de sua petrificação. Se você não vai apreciar o ritual, então vá embora. O vulcano se prepara para atacar a menina com seu bastão, porém Máximo não deixa isso acontecer. O garoto intervém e segura o ataque do vulcano com apenas uma mão. Naquele instante, o inimigo percebe a força de Máximo e diz: você é forte como um touro, perfeito para ser sacrificado também. Deuses recebam o sangue desse mortal. Kapakocha Inti, o sacrifício solene ao sol. Sinta-se honrado, sua alma talvez vá para o Olimpo depois de morrer. O vulcano concentra seu cosmo no bastão e depois dispara o seu poder do sacrifício em Máximo. O garoto é atingido e gritava de dor. Porém, de repente, um ar frio cobre aquele local. Esse é o pó de diamante disparado por Blas. O ataque do Cavaleiro de Coroa Boreal congela as mãos do vulcano, que fica surpreso sem saber quem havia congelado suas mãos. Máximo também estava surpreso com a chegada dos Cavaleiros de Bronze até ali. Blas de Coroa Boreal então assume a responsabilidade, dizendo que foi ele quem atacou o vulcano. Shingo de Pégaso também se apresenta dizendo: eu lhe ordeno que liberte essa menina agora mesmo. Enquanto isso, no vilarejo, o pai da garota reunia alguns homens para tentar ajudar. Após falar sobre os Cavaleiros de Bronze que passaram por ali, as pessoas ficam surpresas ao saberem disso. Afinal, fazia muitos anos que não viam um Cavaleiro de Atena passando naquele lugar. O pai, em desespero, diz que o cosmo dos Cavaleiros poderiam atrair os guerreiros dos outros deuses até ali, porém ele não se importava com isso. Afinal, seu único objetivo era trazer sua filha de volta. Os homens da vila, armados com pedaços de madeira, diziam: devemos ir todos juntos, resgatar a sua filha desse monstro e expulsar os cavaleiros, antes que seja tarde demais. Todos concordam com isso, e assim os homens daquela vila avançam até a floresta para tentar ajudar Máximo a resgatar a jovem garota. Somos levados até o santuário de Atena na Grécia, que agora está sendo governado pelo deus milviano Hefesto e seus vulcanos. À sua frente vemos os 3 mestres de forja, e um deles dizia: meu senhor Hefesto, desde que começamos a buscar as armaduras, não tivemos bons resultados, enviando os vulcanos subordinados de Bronte de Aquiles. Deixe essa operação nas minhas mãos. Garanto-lhe que os meus bebês trarão todas em suas posses em pouco tempo. Nesse momento, Hefestos responde: está falando de seus autômatos, minha querida Arges. As suas criações mais preciosas merecem a minha admiração. Brontes diz que esses autômatos poderiam causar muita confusão aos deuses. E Hefestos fala que tudo bem, apenas façam o que for preciso desta vez, e não quero mais interrupções. Minha forja me espera. Na floresta que fica próxima ao Templo do Sol, vemos o vulcano Jawar, que teve seus braços congelados por Blas de Coroa Boreal, o discípulo de Yoga.
Porém, Jawar morde o seu próprio braço, fazendo com que seu sangue escorra sobre ele. Blas fica surpreso ao ver aquilo. O sangue do vulcano estava derretendo o gelo criado por seu ataque. Jawar diz que seu sangue é assim, ele arde como fogo do inferno, e por isso Blas precisaria mais do que isso para congelá-lo. O Cavaleiro de Coroa Boreal então ataca novamente com seu pó de diamante. Porém, Jawar diz que não cairá mais nesta técnica. Ele salta por cima do ar congelante, se livrando assim do ataque. Porém, nesse meio tempo, Shingo de Pégaso aproveita esta brecha para resgatar a garota que estava deitada no altar de sacrifício. O vulcano fica furioso e diz: "Trapaceiro, aquele ataque foi só para me distrair." Máximo fica surpreso ao ver o Cavaleiro de Pégaso. Shingo deixa a garota sob seus cuidados e diz: "Máximo, leve-a de volta, por favor. Nós cuidaremos deste vulcano para que nunca mais ataque o vilarejo." Máximo diz para Shingo não se preocupar, porém ele deve ter cuidado. Nesse instante vemos que o vulcano Jawar consegue segurar os braços do Cavaleiro de Coroa Boreal, e com seu sangue ele começa a queimar os braços de Blas, e também dizia: "Eu te falei que meu sangue arde como fogo, e agora você não poderá utilizar os seus ataques congelantes." Blas gritava de dor, e vendo aquilo Shingo ataca com seu meteoro de Pégaso, dizendo que o vulcano terá que pagar por tudo o que fez. Girando seu bastão, Jawar se defende dos meteoros de Shingo e também dizia: "Vocês só me atrapalham." Shingo, porém, diz que impediria o vulcano de continuar com suas loucuras. Jawar fala que eles não entendem. Os deuses são sagrados. Eles querem nossa devoção. Só assim nos darão um mundo perfeito. Enquanto ria, de repente Jawar sente uma intensa dor. Ele cospe sangue e percebe que os meteoros de Pégaso conseguiram atingir o seu corpo. Ele percebe que vários pontos de sua vestimenta foram atingidos. E Máximo dizia: "Um mundo perfeito. Como pode dizer isso? É por culpa dos seus deuses que o mundo é só dor e sofrimento." Jawar, porém, responde: "Se conforme, enquanto os deuses governarem a terra, só governará a justiça, e não tem maior justiça do que a divina." De repente, Máximo sente outro cosmo maligno se aproximando. Vemos alguém vestindo uma armadura dourada. Shingo fica surpreso ao avistar aquele cavaleiro dourado e diz que esse é o homem de quem seu mestre Kiki desconfiava. O vulcano então pergunta: "Quem é você? Também veio para interromper o meu ritual?" Nesse instante, Valsimer, o novo Cavaleiro de Libra, se apresenta e diz: "Vulcano, por acaso você conhece a justiça divina? Continue com o seu ritual se quiser, só estou aqui de passagem." No entanto, voltando à justiça de que tanto fala, eles também gostariam de conhecê-la. Nesse instante vemos os aldeões da vila, que chegaram e diziam: "Viemos te ajudar, Máximos. Esse desgraçado pagará pelas mortes que causou." Máximo diz que eles não deveriam ter ido até ali. Vendo aquilo, Vulcano dizia: "Mas que estúpidos, acham que podem fazer algo com pedaços de madeira? Vou lhes dar uma lição. Matarei este Cavaleiro Dourado, assim verão que a vontade dos deuses é a que rege este lugar imundo." O Vulcano então ataca com seu golpe o sacrifício solene ao sol. Porém, Valsimer nem sequer se move e diz: "O bem e o mal balançam perfeitamente neste universo, mas o cheiro de sangue de sua armadura me disse que não tem nenhum equilíbrio. Sua armadura foi manchada com suas ações. Receba então este julgamento, o veredito." Nesse instante, o Cavaleiro de Libra utiliza sua técnica suprema e atinge o espectro de Jawar em cheio. A vestimenta de Jawar é completamente destruída e ele cai no chão. Máximo, surpreso, dizia: "Apenas consegui ver o ataque e a armadura do vulcano foi destruída." Jawar no chão suplicava: "Não me mate, vocês também não lutam pela justiça. Não posso fazer nada sem o meu cajado e minha armadura." Valsimer de Libra então o responde: "É verdade, viver e morrer faz parte da natureza humana. Por isso me pergunto se é justiça a sua morte. A busca da verdadeira justiça foi a motivação de toda a minha vida. Foi assim que desenvolvi meu cosmo para chegar onde poucos chegaram. Percorri o submundo e estive ao serviço dos juízes por centenas de anos. Me embarquei nessa viagem para entender a justiça sobre os mortos. Após a queda de Hades e da Terra, ofereci os meus serviços aos deuses.
para me iluminar com a justiça divina. Mas não encontrei a resposta que minha alma desejava. Voltei à terra e encontrei essa armadura. Na verdade, ela me encontrou. Por isso não serei eu quem julgará o mal desta vez. De repente, o Cavaleiro de Ouro dispara as armas de Libra, que caem no chão à sua frente. Essas são as 12 armas sagradas, que fazem parte da armadura de Libra. Shingo e os outros ficam surpresos. Athena proíbe o uso de armas, mas só o Cavaleiro de Libra pode decidir em que momento podem ser utilizadas por pessoas justas. Valcyner então diz para os aldeões: peguem essas armas da armadura de Libra, as únicas que nos dirão o que é justo se fazer. Máximo fica surpreso com aquela atitude e se pergunta o que estaria acontecendo ali. Os aldeões pegam as armas da armadura e Shingo estava surpreso. O Cavaleiro de Libra, porém, perguntava: me diga, Cavaleiro de Pégaso, essa é a verdadeira justiça ou apenas um ato de vingança? Os aldeões com as armas cercam Jawar e dizem: você matou meu irmão, você levou a minha esposa, não teve compaixão por ninguém. Jawar, sorrindo, dizia: vocês são malditos escravos e não têm coragem de matar um servo dos deuses. Cheio de ódio em seus corações e cobertos pelo desejo de vingança, os aldeões tentam matar Jawar com as armas de Libra, porém aquelas armas douradas não aceitam esse veredito. Elas voltam para a armadura de Libra, o que deixa os aldeões e também Máximo completamente surpresos. Máximo se perguntava por que aquelas armas não acabaram com o Vulcano, e Valcyner dizia: a armadura de ouro decidiu, você viverá por enquanto. Talvez as mortes que se provocaram nesta cidade eram justas. Os aldeões não aceitam aquelas palavras e confrontam o Cavaleiro de Libra. Eles diziam: como pode dizer isso? Você nos traiu, está do lado de um assassino. Nesse instante, Máximo sente algo se aproximando em alta velocidade. E de repente, o corpo do Cavaleiro de Libra é perfurado por um chifre. Shingo de Pégaso e Blas de Coroa Boreal ficam surpresos. E no santuário de Athena vemos 2 mestres de forja. Arges dizia: Brontes não ficou muito contente com a decisão de nosso senhor Hefesto. E o outro responde: você conseguiu o que queria, finalmente mandou um de seus bebês. Arges diz que sim, esse é o que ela construiu com algumas peças. Nesse momento vemos o Cavaleiro de Libra ferido. Arges mandou um dos 12 autômatos zodiacais para matá-lo. Esse era System de Touro. Um novo tipo de autômato surpreende os Cavaleiros de Athena. Quão poderosos serão os 12 autômatos zodiacais? Não perca o próximo capítulo de Saint Seiya Lost Sanctuary, o Santuário Perdido, aqui no canal Sempre Quis Saber. E é claro, galera, siga as redes sociais oficiais deste projeto. Vou deixar todos os links para quem quiser ler os novos capítulos de Saint Seiya Lost Sanctuary no primeiro comentário desse vídeo. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?